muita brodagem. Uhum. Eu não vejo muito mérito se você consegue dar várias matérias na base só da brodagem. Ser amigo de todo mundo, cara, então, sabe? Porque não se faz só disso, né? Até Sim. comentava com você aqui antes que outro dia eu tive que ressuscitar a clássica frase do Milor Fernandes, que é a imprensa é a oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Uhum. Eu acho que alguns princípios básicos da profissão ficaram meio para trás. Às vezes por falta de formação profissional. Galera, não esqueça que tá rolando o cupom. As meninas me mandaram aqui lá da Ering, é o cupom BARBA15. Cupom BARBA15 no site da Ering, tá bom? É, eu tô com essa camisa de qualidade, tá bom? E a Ering, né, sendo tradicional, mais tradicional que a Ering não existe. Então vale a pena, eu recomendo, beleza? Você acha que o jornalismo atual tá muito mais informal? Você sente saudade da. Saudade que, enfim, você sente falta, talvez saudade, mas de um jornalismo mais sério? Você acha que dá para se adaptar? Porque hoje a gente tem jornalistas que estão no YouTube, tem influencers, né, que estão no YouTube, mas estão em outras redes, no TikTok, enfim. Como é que você vê esse momento atual do jornalismo, especialmente o jornalismo esportivo? Eu penso da seguinte maneira: eu acho que a profissão vive um problema hoje sério, que vários profissionais não entendem qual é o papel do jornalista. Então Sim. confundem jornalista com torcedor, jornalista influência. Então eu vejo às vezes uma certa promiscuidade, assim, sabe, a maneira de se relaciona com o jogador, quase tietando, amizade com o dirigente, perdão, com o técnico, de uma forma que eu acho que não cabe, tem um limite ali. Uhum. Tem um limite ali. Aí você percebe assim, aquele cara nunca vai criticar aquele jogador, aquele técnico. Então, sabe, ou fazer, se não for a posição, se ele não for comentarista, ele é um repórter, ele não vai fazer uma matéria que não seja favorável. Muita brodagem. Uhum. Eu não vejo muito mérito se você consegue dar várias matérias na base só da brodagem. Ser amigo de todo mundo, cara, então, sabe? Porque não se faz só disso, né? Até Sim. comentava com você aqui antes que outro dia eu tive que ressuscitar a clássica frase do Milor Fernandes, que é a imprensa é a oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Uhum. Eu acho que alguns princípios básicos da profissão ficaram meio para trás. Às vezes por falta de formação profissional. Gente que está no mercado que nunca teve referências na profissão, nunca trabalhou com pessoas mais experientes que pudessem passar referência. Por exemplo, uma coisa que acontece em todas as redações hoje, que antes não existia. Transformar a redação numa arquibancada. Isso era surreal, no passado impossível. Você está lá, de repente dá um gol do time, um briga com o outro, tal, discute, manda chupa. Cara, você está numa redação trabalhando, cara. Você está na arquibancada, irmão. Se você quer Sim. torcer, compra ingresso para arquibancada. Você está na redação trabalhando. Sabe? A tribuna de imprensa, eu frequentei a tribuna de imprensa do velho Maracanã, onde o Nelson Rodrigues assistia os jogos, o Mário Filho, que é o nome do estádio, assistia as partidas e fazia suas crônicas também, entre outros, João Saldanha, né? E ali você não podia entrar de bermuda, não podia entrar camisa de time, nem pensar, né? Verdade. E comemorar sem chance. Se você sabe, se é seu time, se você não sabe dividir as coisas, você vai para arquibancada, Uhum. né? Eu acho que esse é um problema sério. Eu vejo assim, que muita gente não sabe nem a sua posição, sabe? Assim, qual é o seu papel nisso tudo? Sim. E então alguns são mais influenciadores, que é uma nova função, digamos assim, que surgiu, do que são jornalistas na prática. Eu vejo dessa maneira. Eu acho uma pena porque até tem gente que parece ter potencial para fazer um bom trabalho e fica só naquela coisa de jogando confete. E aí você acostuma muita gente também do meio, né, que é o alvo das reportagens, das matérias, ou do conteúdo em função, que é feito em função deles, que são os personagens do futebol, né? Mal acostumados, achando que esse é o papel da imprensa. Alguns acho que nem parece imprensa. E eu acho engraçado até porque, no momento que eu falo isso, certamente que falo assim, não, você é clubista. Cara, é impressionante isso. Eu já vi colega jornalista que veste camisa de time, sai por aí, se emociona publicamente com o título do time, que é direito de cada um, Óbvio. e etc. Né? O time ganha um clássico, vibra efusivamente e tal. E eu sou o alvo principal desse tipo de coisa, de muita gente que não gosta de mim, que certamente não me acompanha, Uhum. porque assim, eu literalmente, Rafael, eu não misturo as coisas, entendeu? Eu não misturo as coisas. Não importa quem é o presidente em relação ao Flamengo, do Uhum. clube que eu torço, né? Não importa quem é o presidente, quem é o técnico, isso é bom, isso eu achei bom, isso é ruim, eu vou falar, acabou, ponto final. Eu não misturo as coisas porque eu não vivo do clube, eu vivo do meu trabalho, é meu compromisso com quem me acompanha. Sim. Então, tiver que criticar, vou criticar, tiver que elogiar, vou elogiar. Mas se eu tiver que exaltar o Flamengo nas minhas redes sociais, pela grandeza do clube, o que eu mais gosto de exaltar, que é o tamanho de sua torcida, né?
Para mim, isso é a coisa mais legal do Flamengo. O Flamengo tem torcida tudo quanto é canto do Brasil. Eu acho isso um negócio maravilhoso. E fora também. E fora, qualquer canto você vai. Aqui em São Paulo, você não sai um dia na rua sem ver a camisa do Flamengo. É impossível. Estou falando da maior cidade do Brasil, onde você tem 3 times grandes aqui, mais o Santos, que não é daqui, mas tem muita torcida em São Paulo. Sim. Né? É um time paulista. É impossível você andar na rua aqui sem ver uma vez a camisa do Flamengo. Qualquer dia, qualquer ponto da cidade. Então, aí isso muitas vezes motiva o cara a achar, isso é clubismo. Paciência. Eu sempre digo, eu não trabalho pensando em gente burra. Eu trabalho pensando em pessoas que conseguem pensar, que conseguem raciocinar. Então, se o cara não consegue entender que ali é uma manifestação minha pelo clube pelo qual eu torço, mas que isso não vai contaminar o meu trabalho, que eu vou criticar quando tiver que criticar, vou elogiar quando tiver que elogiar, esse cara não me interessa, entendeu? Porque ele não está conseguindo entender. E, ao mesmo tempo, talvez ele não perceba, para o clube que ele torce, ou até sendo rubro-negro, que tem muita gente que passa o tempo todo fazendo isso, né? Eu acho isso muito ruim para a profissão. Sim. Mas, enfim, se é esse o caminho. E eu até entendo que o jornalismo esportivo tem um viés de entretenimento, né? Um programa esportivo, seja na televisão, na internet, no rádio, onde for, ele tem uma pegada de entretenimento, que as pessoas se divertem vendo futebol. Verdade. Eu sempre gosto de falar o seguinte, economia. Eu trabalhei em jornalismo econômico. Ninguém para ver um programa de economia na televisão, por exemplo, ou por prazer. Ai, que maravilha, vou agora ver a taxa Selic, pô, que tesão pela taxa Selic. Ninguém quer saber disso. O cara assiste porque ele precisa se informar, ele precisa entender o que está acontecendo. Isso envolve a vida dele, os negócios dele, o emprego dele, então ele tem que se informar. Ele vai assistir aquilo. É quase tomar um remédio, em alguns casos. Não, tem que ver, isso aqui é importante. O futebol não, cara. O cara para ver, abre uma cerveja, pô, vou ver o jogo. Pô, o programa sobre futebol é a mesma coisa. É prazeroso, é divertido. Sim. O cara quer discutir com você, fala bobagem, está certo, está errado. Formar opinião para debater com os amigos. Eu escutei lá, o maluco falou lá na TV, é isso. Então, assim, tem o outro lado. Então tem que ter uma certa leveza, tem que ter momentos que você vai falar uma brincadeira, fazer uma brincadeira, isso tudo faz parte. Mas você não pode perder a referência, cara. Se você é um jornalista, pô, você tem que trabalhar com a informação correta, porque a opinião tem que ser independente. Sim. Eu não vou criticar esse técnico porque ele vai ficar zangado comigo, não vai me dar entrevista. É azar dele, pô. Foda-se. Isso não me interessa, literalmente, sabe? Paciência. Sim. Eu mesmo já critiquei o Felipe Luiz e elogio ele pra caramba. Mas, agora mesmo, o episódio do Lohan, que foi afastado, outro dia eu estava num dos programas que eu participo, falei, cara, o pessoal, não, porque o Felipe Luiz, ele não gosta muito do Lohan, alguém especulou, alguém mandou uma mensagem. Falei, cara, se for verdade isso, tudo bem, o direito dele não querer escalar, mas ele não é dono do Flamengo, o garoto tem 18 anos. Então você vai abrir mão do menino porque você tem que tentar entender isso aí. Isso significa que eu não gosto do trabalho dele? Não, acho ótimo. Tem alguma coisa contra ele? Pelo contrário, parece um cara bem correto. Mas se eu tiver que criticar alguma coisa, eu vou criticar e elogiar também. E sempre a crítica é ao trabalho, não à pessoa. Não é pessoal. Entendi. E o elogio também é o trabalho, né? Sim, sim. Temos também a SeguroBet, que é a bet mais segura do Brasil, com o segundo link na descrição, porque o primeiro link na descrição é o site da Hering, né? E a gente também tá com não é uma mentoria, é um workshop, né, exclusivo para 10 pessoas que quiserem aprender como fazer o podcast. Eu vou dar 5 aulas, não presenciais porque não vai dar, mas individuais, tá bom? Para cada um que quiser, são apenas 10 vagas.